descansou e foi dar uma volta. Novo Audi A6 2.0 TDI 190 cavalos Ultra. Potência para mudar o mundo. Boa noite, bem-vindo aos 3 pontos. Às quartas-feiras, o comentador residente é o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que hoje traz como seu convidado para este debate o Presidente da empresa Águas do Porto, Matos Fernandes. Boa noite aos dois, bem-vindos. Dr. Rui Moreira, comecemos por este novo braço de ferro entre os pilotos da TAP, a administração da empresa e o Governo, porque temos uma nova greve de 10 dias agendada, e isto numa altura em que a TAP acumula prejuízos, numa altura em que vê a sua imagem degradada e que hoje soube-se 2 potenciais interessados na compra da transportadora anunciaram a desistência da sua intenção de avançar para esse processo porque a débil situação financeira da TAP torna-a ingovernável. O que é que tem falhado, que erros é que se têm cometido, não só no processo de privatização, mas também na gestão da companhia portuguesa? Eu acho que nós temos que ir antes do processo de privatização. O processo de privatização é um processo desesperado que decorre de um conjunto de erros que foram cometidos e não chega a explicar o problema da TAP através da incapacidade, que foi conhecida no país, de contrair dívida e assim conseguir refazer a frota de aviões. Criou-se um mito nesta gestão. Esta gestão foi considerada sempre muito eficiente. Se calhar, se tivessem sido portugueses e não estrangeiros, se calhar, porque nós somos um pouco estrangeirados, teríamos às vezes questionado algumas das decisões. Desde logo, a compra da manutenção no Brasil, que tem sido um desastre. Nunca se percebeu muito bem porque é que a TAP comprou aquilo e tem sido um desastre que, ano após ano, vai acumulando prejuízos. Depois, a meu ver, outros erros de gestão. Eu não sou especialista em transportes aéreos, mas desde logo, e para quem é do Norte, o facto da TAP ter, quando tinha claramente 2 hubs, e assim anunciou durante muito tempo, ter desprezado tudo aquilo que era a região Norte e ter concentrado a sua operação apenas num único aeroporto. E não teve tendo apenas um único mercado que é rentável, que é o mercado do Brasil. E, portanto, a TAP, tudo isto tem corrido mal. Além disso, tem corrido mal as relações laborais, a questão com os pilotos. Eu sei bem que os pilotos têm direitos históricos, foram-lhes concedidos na altura pelo ministro Cravinho, foi há muitos anos, que lhes foram dadas determinadas garantias, em que eles prescindiram de alguns benefícios, tendo como contrapartida garantias de que no modelo de privatização iriam ter uma participação na TAP. E, portanto, tudo isto corre mal. A TAP é uma empresa que, infelizmente, e por muito que a gente tenha uma visão romântica sobre ela, não tem tido as melhores opções estratégicas e, portanto, me parece condenada a esvair-se. As empresas envelhecem, a TAP é uma empresa envelhecida sob todos os pontos de vista e, portanto, é um problema muito difícil de resolver. Perante todas essas contingências que enumera, compreendo o argumento do Primeiro-Ministro quando hoje, reagindo a esta nova greve, dizia que a privatização é a única solução para manter empregos e para manter a companhia? Não sei se é, não sei, porque também entre aqueles que se anunciam como candidatos à privatização, principalmente a partir da saída da Europa, da Europa, aquilo que nós conhecemos é o Sr. Efremovic, acho que é assim que ele se chama, tem um nome estranho. Que é dono de uma companhia colombiana. Sim, mas que é um pouco uma matéria já dada, porque já correu mal uma vez. Portanto, não sei até que ponto é que ele... Não sei se ele e é um dos 2 que anunciou que já não está interessado. Qual é o problema? O problema é que, não sendo nós capazes de fazer da TAP uma empresa competitiva, uma empresa única, a TAP é a única empresa europeia com este perfil, não há nenhuma empresa com este perfil. Todas as outras são empresas diferentes. O problema é que nós corremos o risco de, ao vender a empresa a operadores que nós não conhecemos muito bem, a empresa perca eficiência, perca aquilo que são, apesar de todas as vantagens que tem. E, portanto, eu creio que a TAP é uma tragédia nacional. É uma tragédia nacional, é um grande empregador em que os problemas laborais permanentes, o problema do envelhecimento da frota, o problema de erros estratégicos repetidos e persistentes. Acho que hoje, muitas vezes, depois do debate político relativamente à TAP, é sempre impregnado de algum romantismo que já não corresponde à visão que eu e que muitos portugueses têm do serviço que a TAP nos oferece. Engenheiro Matos Fernandes, que sinal é que o Governo deve dar, ou tem de dar, se é que tem, aos eventuais investidores, aos eventuais interessados, para poder alienar a TAP como pretende?
E eu acho que o sinal que o Governo devia dar era exatamente o de parar este processo. O da privatização? O da privatização. Parece-me claro que os potenciais candidatos são candidatos que não dão garantias nenhumas e que poderão fazer até com que a TAP venha a funcionar pior no futuro próximo e depois da privatização do que aquilo funciona agora. Eu acho que a TAP é um ativo fundamental para a afirmação de Portugal no mundo. Acho que é evidente que a TAP tem que ser capitalizada, não pode continuar desta forma, e a sua capitalização a ser feita num primeiro momento, sobretudo com capitais públicos, obriga à reestruturação da empresa. E a reestruturação da empresa pode significar despedimentos, pode significar, sobretudo, um compromisso com os trabalhadores da TAP, com aquilo que a TAP pode vir a ser no futuro. Não tenho nenhum preconceito contra a privatização, parece-me absolutamente normal que exista capital público na TAP, mas parece-me também bastante importante para a afirmação do país que a TAP, que perdeu o momento de se privatizar há 8, 10 anos atrás, quando de facto este movimento foi tido nas outras companhias europeias, tendo perdido esse momento, não me parece de todo em todo que este seja o momento. E não estou sequer a falar da legitimidade de um governo de fim de ciclo, não é isso que quer dizer. Quer dizer é que relativamente àquilo que foi, de facto, o tempo das privatizações das companhias aéreas, se perdeu o tempo. E por isso se perdeu o momento. E por isso o que me parece importante é encontrar uma forma, junto à União Europeia, de poder capitalizar a empresa reestruturando-a e, eventualmente, daqui a 3 anos, então, poder abri-la ao capital de privados, acreditando que num momento diferente e, sobretudo, assim estimo, com compradores diferentes do que aqueles que hoje estão, alguns até a sair do tabuleiro de uma possível compra. Rui Moreira, a Confederação do Turismo e a Associação das Agências de Viagens apelava aos pilotos da TAP para não convocarem a greve, para não prejudicarem a economia, para não prejudicarem o setor e o turismo. A minha dúvida é, não será pior a emenda que o soneto com a privatização? Ou seja, não será mais lesivo para a economia nacional e para o turismo nacional e regional a venda da TAP, a mantermos a TAP em Portugal? Não tenho a certeza. De facto, eu acho que eu estou de acordo com o engenheiro Matos Fernandes num aspecto. É assim, este não é... Quer dizer, esta TAP, tal como está, não devia ser privatizada, porque privatizar uma coisa que está a funcionar mal... Não é gerível. Foi um dos argumentos usados por um dos desistentes, a espanhola. E não é gerível. De facto, a TAP não é gerível num modelo de privatização tal como está. Ou seja, era bom que os portugueses tivessem coragem, houvesse um consenso para fazer o trabalho de casa, pôr a TAP dentro daquilo que são os parâmetros saudáveis de uma empresa e, a partir daí, não me repugna nada a mim, não me repugna nada que a TAP seja privatizada. O que também parece é que não devemos fazer este drama, eu não estou de acordo com o João Pedro Matos Fernandes, num aspecto é que a TAP é muito importante para a nossa afirmação no mundo, porque eu acho que se a TAP desaparecer, aquilo que vai acontecer é que o mercado vai tomar conta e vai ocupar o espaço da TAP, como ocupou no Porto. Aquilo que vai acontecer a nível nacional. A TAP abandonou o Porto. Quando disse que o aeroporto do Porto era bom para carga aérea, deixou de ter voos para o Porto. Por exemplo, para Frankfurt não tem. E o que é facto é que houve companhias que tomaram conta do mercado e nós continuamos a viajar na mesma. E, portanto, eu compreendo a preocupação das agências de viagem e do turismo daquilo que é uma greve que subitamente vai causar alguma dificuldade. Mas eu, sinceramente, não consigo ter esta visão romântica. Acho que a TAP já não merece a minha visão romântica relativamente àquilo que é a sua existência e o seu futuro. O engenheiro, quando faz a apologia da importância para o país da companhia, quer-nos dar 1 ou 2 argumentos para rebater aqui a posição do Não, então é assim, são argumentos que estão claramente para além, e concordo inteiramente com o Rui Moreira, estão claramente para além do turismo, e eu direi que até estão para além do espaço europeu, onde, de facto, o mercado tomou completamente conta daquilo que são as necessidades. Aquilo que eu sinto é que um país como o nosso, que tem que ter uma estratégia de facto de se afirmar, sobretudo no espaço atlântico, que a TAP, estando muito longe de ser o único ativo que o pode fazer, é um ativo importante para que isso possa acontecer. E estou a pensar sobretudo nas ligações com o Brasil, nas ligações com a África, nas ligações com o mundo da América Latina. E é sobretudo nesse sentido que acho que é fundamental garantir que há um conjunto de serviços e um conjunto de ligações feitos a partir de Portugal e, naturalmente, desejavelmente o mais possível do Porto, e que, nesse sentido, a TAP é um ativo importante para a afirmação de Portugal neste espaço atlântico. Avançamos. Eu vou só dizer uma coisa, porque é que discordo. O caso de Angola é um caso paradigmático. Há uns anos atrás verificou-se que a maior parte dos passageiros portugueses que viajavam para Angola eram da região norte, região centro e região norte. A TAP persistiu sempre em fazer os seus voos para Angola a partir de Lisboa. Em determinada altura, a TAG, Transportes Aéreos Angolanos, interessou-se pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro. Começou com 2 voos, neste momento tem 3, está completamente cheio e hoje em dia quem quer viajar do Porto
para Angola viaja numa companhia aérea que tem aviões mais modernos, pontuais e que funciona. Portanto, também aí o mercado funciona. O mercado nunca fica muito vazio. Diz que haja mercado, é ocupado. E, portanto, eu acho que estas opções da TAP, este caso de Angola, é um caso paradigmático. Durante anos, a companhia persistiu em pura e simplesmente ignorar qual era a origem dos passageiros. E agora, subitamente, num dos mercados mais ricos... estratégico, portanto. Claro, este é um... Eu queria só simplesmente dizer uma coisa que é evidente. Claro que a TAP fez inúmeros erros no passado. O exemplo que o Rui Moreira deu é um exemplo claríssimo. Fez inúmeros erros no passado. Não quer dizer que não possa ter um caminho diferente daquele que teve no futuro. Rui Moreira, esta semana temos o Parlamento a discutir e a votar, julgo que à volta de 38, 40 medidas de incentivo à natalidade, e parece consensual para toda a gente que para que as famílias sejam encorajadas a ter mais filhos, precisam de ver os seus rendimentos aumentados. Não sendo necessariamente essa a tónica destas medidas que estão em discussão e em apreciação na Assembleia, quer-lhe parecer que, não havendo um aumento dos rendimentos das famílias, elas possam ter alguma, enfim, execuibilidade prática, alguma utilidade, possam ser algum encorajamento? Fátima, eu confesso-lhe que não sou um especialista na matéria da natalidade e, portanto, aquilo que tenho ouvido algumas coisas e tenho lido algumas coisas, hoje parece-me que o debate foi um debate centrado em questões políticas, ou seja, o Parlamento, quando debate natalidade, provavelmente os deputados sabem tão pouco de natalidade como eu e, portanto, fogem para discutir para a querela política. E foi, sobretudo, um debate com a oposição a acusar o governo de empobrecer as famílias e daí... Colocar-me exatamente na posição de ignorância em que os deputados têm e que não confessam, porque discutir se há com mais rendimento haverá mais filhos não é evidente, como sabemos, porque a experiência noutros países não demonstra isso. Nós temos um problema de natalidade, é um problema do mundo ocidental, é um problema da civilização ocidental, que tem a ver com o acesso das mulheres aos mercados de trabalho e parece-me também a mim por uma outra razão fundamental, que é não haver políticas de incentivos, por um lado, e, por outro lado, haver um outro problema que muitas vezes não convém dizer, que é o problema do securitarismo. As famílias, olha, eu venho de uma família, nós éramos 8 irmãos. Os meus pais tinham um carro e cabíamos todos no carro. Hoje em dia, uma família que tenha 4 crianças precisa ter 2 automóveis. As crianças, portanto, basta isto para explicar que o securitarismo, a necessidade, de facto, da sociedade ocidental criar tantas condições para que as pessoas possam ter crianças. O número de exigências que é colocado transforma a vida das famílias no inferno. E o que acontece é que, de facto, quando as famílias começam a empobrecer, aquelas que estão no limiar da classe média, no limiar da pobreza, dizem assim, se eu tiver filhos passo a ser pobre e não quero ser pobre. E, portanto, acho que este é um assunto que, infelizmente, nós não vamos conseguir resolver e portanto, a utilidade destas medidas será nula? Este debate. Eu não digo que seja, não digo nunca que as medidas sejam nulas, porque, como digo, eu não sou especialista na matéria. Agora, o debate que houve é um debate sempre preso exatamente por pessoas que querem discutir questões de querela partidária e, portanto, não é assim, não é por causa daquele debate que vai haver mais filhos, com certeza. Matos Fernandes, com os níveis de desemprego em Portugal e com a falta de medidas de retaguarda de apoio às famílias, que utilidade é que pode ter esta discussão? Esta discussão não tem utilidade nenhuma. O Dr. Rui Moreira diz ser pouco especialista nesta matéria, eu menos o sou, confesso que é matéria na qual nunca pensei, o que não quer dizer que não me preocupe. É evidente que, de facto, Portugal tem baixíssimos níveis de natalidade. Isso tem, com certeza, uma relação com a nova forma como as pessoas e as famílias se organizaram. Isso tem uma relação também com a menor disponibilidade económica. Isso também tem uma relação com aquilo que são novos tempos e novas formas de olhar a vida e, se calhar, com as pessoas mais centradas nelas próprias. Agora, que o dia 2 não contribuiu em nada para mudar o panorama do futuro da natalidade em Portugal, disso eu não tenho a mais pequena dúvida, e este é claramente um tema em que não consigo entender porque é que os partidos se colocam como partidos a discuti-lo e não se colocam como, de facto, pessoas que estão preocupadas com o problema e que querem dar um contributo para a sua resolução. As propostas partiram dos vários partidos políticos. As propostas partiram de vários partidos políticos, estou longe de as conhecer em detalhe e quero acreditar que todas elas terão a sua bondade e em face de uma situação tão dramática, nós podemos ter uma de duas coisas. Por um lado, que qualquer coisa pequena que seja é importante para ajudar a resolver o problema, mas, sobretudo, na sociedade que temos, construímos e que vamos continuar a construir, será muito difícil dar uma volta grande a esta questão. E há aqui uma dimensão social, uma dimensão demográfica e uma dimensão económica. Eu não estou
estou profundamente convencido que, com a natalidade que estamos a ter, é insustentável defender no futuro sistemas de segurança social distributivos como aqueles que temos, e temos, de facto, que mudar para sistemas de segurança social de base contributiva. Terceiro tema do nosso debate de hoje, Rui Moreira, a fusão das águas. Acredita que esta reforma que o Governo quer implementar fará com que as tarifas dos municípios do interior possam ser reduzidas, possam ser mais justas, ou quer-lhe parecer que subjacente à reforma do setor das águas poderá estar uma eventual intenção de privatizar o setor, agravando ainda mais a fatura dos consumidores? Eu sei que o Sr. Ministro fica muito ofendido quando se diz que a intenção é privatizar, mas se a intenção for privatizar, ainda se compreende minimamente o que estão a fazer. Se não é privatizar, se a intenção não é privatizar, então o erro que está a ser cometido é incompreensível. E, portanto, eu acho que a única incompreensível porquê? Porque, repara, porque é uma lógica, e tenho aqui o engenheiro Matos Fernandes, sabe muito mais disto do que eu, mas é uma lógica que não colhe. Porquê? Qual é o princípio? O princípio é que em Portugal há vários sistemas de captação de água. Isto não tem nada a ver com as águas do Porto. Estamos a falar na captação de água em alta, ou seja, aquilo que é a nossa capacidade no país de extrair água do nosso território e depois de a distribuir. E essa distribuição é feita através de um conjunto de subsistemas, certo? E, portanto, aquilo que acontece é que, em algumas zonas, nomeadamente na zona onde nós vivemos, temos uma empresa chamada Águas de Ouro-e-Paiva, em que o Estado tem 51% e os municípios têm 49%. Durante os últimos 20 e tal anos, essa empresa fez investimentos de monta, mas fez investimentos com um objetivo: melhorar a qualidade da água, fazer com que a água chegue aos cidadãos em condições aceitáveis, portanto, em que todos os dias possamos ter água e que a qualidade seja boa. E os investimentos foram feitos com esse pensamento. E houve outros sítios do país onde os investimentos foram feitos por outras razões, com outra racionalidade. E as coisas, naturalmente, correram mal. E normalmente, quando há uma coisa que corre bem e a outra coisa corre mal, o que é que nós fazemos? Olha-se para a coisa que corre mal e tenta-se corrigir os erros da coisa que corre mal, desde logo aprendendo com a experiência do que corre bem. Mas a tradição em Portugal, que este Governo está a cumprir, é dizer assim: mais vale misturar tudo, meter tudo no mesmo saco, que assim encobre-se o que corre mal. Quais vão ser as consequências? As pessoas do interior vão continuar a pagar água ao mesmo preço, não vão pagar nem menos um tostão. E aquilo que vai acontecer é que no litoral vão deixar de ser feitos investimentos, porque a partir do momento em que estas empresas, como a Companhia de Águas de Ouro-e-Paiva, perde a sua capacidade estratégica, perde a capacidade de fazer investimentos, e mais do que isso, vai agravar o custo, porque vai haver um aumento do custo no litoral, não para beneficiar aqueles que estão no interior, mas tapar os buracos dos erros estratégicos que foram cometidos durante anos, muitas vezes por razões políticas. Nada teve a ver com razões de eficiência. Engenheiro, a Conselhia do PS Porto fez saber que está contra esta decisão do Governo e estimou que a fatura dos municípios do Porto nos próximos 5 anos possa ser agravada em cerca de 40%. Parece exagerado. Não foi a Conselhia do PS Porto que o estimou, é o Sr. Ministro e o modelo que é apresentado que diz que vai ser aumentado em 40% nos próximos 5 anos. Eu queria dizer que estou completamente de acordo com o Dr. Rui Moreira quando ele diz que o único propósito que se pode ver, mesmo nesta medida tão desestruturada, é mesmo a privatização do setor. Não há outro, nem sei porque é que o escondem, porque não há mesmo outro. Os municípios, como explicou o Dr. Moreira muito bem, daquilo que se fala não é da água que chega à torneira de cada um de nós. Não estamos a falar da conta que cada um de nós paga, estamos a falar da conta que os municípios pagam aos sistemas em alta. Este era um sistema, de facto, muito bem construído, nomeadamente o das Águas de Ouro-e-Paiva, querido pelas autarquias quando ele foi montado. O Porto foi já por 2 vezes solidário, aumentando a tarifa quando este sistema, mas com a participação do Porto e dos outros municípios, foi alargado primeiro ao Val do Sousa, portanto Paredes, para Fiel, e depois ao Baixo Tâmega, Baião, Amarante. Tudo correu muito bem em sistemas como este. Há, de facto, outros sistemas que foram montados num pressuposto de uma natalidade que se não verificou, sistemas extensos, com grandes custos energéticos e que não estão equilibrados do ponto de vista económico-financeiro. E o que acontece é isto, é que o Conselho do Porto é um conselho que recupera completamente os custos que tem.
E um concelho que recupera completamente os custos que tem, uma empresa que recupera completamente os custos que tem, se lhe aumentam a tarifa em 40%, não tem alternativa que não seja fazer repercutir essa tarifa. Quer acreditar que a Câmara do Porto e as Águas do Porto conseguirão, se o sistema vier para a frente, amortecer uma parcela desse aumento. Agora, o que acontece no interior é que, independentemente, e isso é verdade, dos municípios comprarem água mais cara ao sistema em alto, aos tais que agora se juntam, o que acontece é que esses concelhos não recuperam o custo que têm com a fatura que cobram a cada consumidor. E, portanto, se me permite concluir, é inevitável que nesses concelhos existam aumentos, em alguns casos, muito superiores àqueles que vão existir no litoral. Mas então que explicação é que encontra para a posição que 19 municípios do Cimo de Douro expressaram em comunicado manifestando satisfação com esta reforma, dizendo estes municípios que a fusão permitirá uma redução de 17% em alguns destes concelhos já em 2015, dizendo os autarcas destas regiões que esta redução não põe em causa a sustentabilidade económica e financeira do abastecimento de águas. Vamos lá ver. É verdade que esses municípios vão pagar menos, diz-me 17%, a quem lhes vende a água. Mas isso não quer dizer é que os cidadãos desses concelhos vão pagar nem menos um tostão desse valor. E significa que, em alguns casos, em vez de se aumentar para o dobro a água, porque também este governo quer que sejam recuperados todos os custos, em vez de aumentar para o dobro, talvez só aumente 1,7 ou 1,8. E, sobretudo, muitos destes municípios, por incapacidade financeira, não têm pago a água aos sistemas em alta. As águas de Portugal têm, neste momento, 600 milhões de euros de dívida. E essa dívida vai entrar toda no balanço das novas empresas. Não estão desresponsabilizados os devedores de a pagar, mas aquilo que foi uma dívida acumulada em anos, diz-se agora que vai ser paga num ano e meio. Isto é um passo de mágica no qual é muito difícil de acreditar e parece-me evidente que só há uma solução, de facto, para essa dívida vir a ser paga. É que aqueles que já pagam, paguem ainda mais, para não haver, já não é um déficit tarifário, mas um déficit de tesouraria nestas mesmas empresas, que é isto que se pretende agora colmatar. E, portanto, com toda a franqueza, isto parece tão desconchavado que não consigo encontrar outra razão que não seja a, como dizia o Dr. Rui Moreira muito bem, de disfarçar tudo isto num envelope maior que permita atrair agentes do mercado. A sua convicção é também a do Sr. Doutora de que esta fusão vai agravar a fatura dos consumidores e vai dificultar a gestão das próprias empresas? Esta fusão vai agravar a fatura dos consumidores do litoral. No caso do Porto é uma evidência. Esta fusão poderá, em alguns casos, e também existem no municípios do interior, permitir desagravar um bocadinho. Esta fusão vai fazer com que a maior parte dos municípios do interior, para que esses municípios possam recuperar o custo, tenham que ter um aumento muito grande. Rui Moreira, independentemente de não haver ou poder não haver harmonização de preços, a coesão territorial fica também em xeque com esta reforma? Sobre a coesão territorial, vamos ser claros. Se o Governo quer fazer coesão territorial, deve o fazer através do Estado Central. E não através... Um governo, e os governos, e quando digo o Governo, eu não digo este Governo, digo os últimos governos, nada tem olhado pela coesão territorial. E é por isso que se tem fechado centros de saúde no interior, tribunais no interior, e nós sabemos qual é a realidade que tem havido. E, portanto, agora, o que se está a tentar fingir é que se está a fazer coesão territorial, mas está-se a fazer à custa dos municípios e não à custa do Estado Central. Se o Estado Central quer fazer coesão territorial, então que descentralize, que o faça à custa das contas do Estado. Porque eu fazer esse tipo de solidariedade à sua custa é uma forma muito simples de alijar responsabilidades. Doutora, então depois... não havendo coesão territorial, nem havendo harmonização de preços, o que é que a Câmara do Porto em particular está predisposta a fazer, atendendo a, por exemplo, já temos autarcas a manifestarem a predisposição de avançarem para o Tribunal para travar o processo? A Câmara do Porto não aceita ser expoliada de um ativo que tem. As Águas do Douro e Paiva são uma empresa em que a Câmara do Porto é o segundo maior acionista, tem 13%, em que os municípios, no seu conjunto, têm 49%. Se o Estado pretender adquirir a nossa posição nas Águas do Douro e Paiva e depois fazer a fusão, que mande fazer uma avaliação do que lá está e que nos pague. O que não pode fazer é, subitamente, com uma maioria apenas de 51%, declarar a extinção das Águas do Douro e Paiva e depois dizer que nós ficamos com uma parte residual num sistema em que nós não queremos fazer parte. Sr. Doutor, mas dizê-lo aqui na televisão, seguramente, não vai de encontro àquilo que o Governo pretenderá fazer. Já transmitiram essa posição ao Governo? Não, os autarcas reunidos no Conselho Metropolitano na última sexta-feira em Valongo disseram em uníssono isto mesmo. O Sr. Presidente da Associação dos Municípios, Presidente da Câmara de Coimbra, já disse a mesma coisa. Vamos
ver se, de facto, se o Estado pode, neste caso, incumprir uma coisa chamada Código das Sociedades Comerciais, em que qualquer de nós, se tiver uma sociedade, podemos ter 51%. Mas nós não podemos decretar o encerramento da sociedade, nem o fecho da sociedade, nem a fusão, porque é preciso uma maioria qualificada que o Estado não tem. E, portanto, há aqui duas questões. Uma é o Estado dar o exemplo, porque aquilo que exige aos cidadãos deve dar como exemplo para si próprio. E outra coisa é a questão de nós nos vermos espoliados. Isto não passa de uma forma de espoliar. Vamos ser objetivos. Em que circunstâncias práticas é que a Câmara do Porto admite recorrer a tribunal? Não, nas circunstâncias atuais. Nós vamos recorrer, com certeza. É definitivo, está a decisão tomada. Mas não é a Câmara do Porto, é a Câmara do Porto e muitos outros municípios que não aceitam esta decisão. Esta é uma decisão extraordinariamente violenta e não é verdade que nós não tenhamos apresentado alternativas. O Sr. Ministro veio cá, apresentou esta proposta e nós apresentamos alternativas. E essas alternativas, relativamente a isso, fizeram ouvidos de mercador. E essas alternativas consistiriam em quê? As alternativas passavam por um conjunto de circunstâncias que permitiam exatamente atenuar esta dificuldade e que o engenheiro Matos Fernandes conhece melhor do que eu. Portanto, para além da alternativa que foi colocada de forma muito direta, que foi a de queremos nós então comprar a sua posição, utilizando a mesma fórmula de cálculo como quer comprar a nossa, as alternativas de facto passam por várias coisas. E uma delas é esta, é o modelo vigente em Portugal de que tudo tem que ser recuperado por via do tarifário, é o modelo, por exemplo, contestado pela OCDE, que diz que podem ser as tarifas, as taxas e transferências de capital para poder, de facto, pagar todo este serviço. E há questões muito concretas, por exemplo, há sistemas como o das Águas de Douro e Paiva, que só este ano 2014, distribuiu 1,4 milhões de euros de resultados e que, o Dr. Rui Moreira já o disse também, não é? Este resultado podem muito bem ficar com ele, não o distribuam aos acionistas. E há, de facto, por exemplo, uma taxa que todos os portugueses pagam, a taxa de recursos hídricos, em que o Governo recolhe 25 milhões de euros por ano com ela e uma parcela significativa dela podia ser exatamente utilizada para, pelo menos durante um período de tempo, amortecer este déficit tarifário, com a certeza de que não há volta a dar-lhe. Os sistemas do interior têm que ter um outro olhar sobre eles e têm que ter sistemas mais pequenos, com menos custos energéticos, com um potencial de perdas de água menor e tem que ser feito um trabalho de gestão profundo, de mudança desses sistemas que não comprometa em nada a qualidade da água que as pessoas bebem, evidentemente, e que num prazo de 3, 4 anos podem ter tarifas mais baixas e mais parecidas com as que o litoral tem. No minuto final que temos para concluir este nosso debate, no âmbito desta reforma, no Norte vão ser agregados 4 sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento e vão fundir-se 4 entidades gestoras. Tudo isto vai ficar fundido numa sociedade de Águas do Norte S.A., correto? Sim. Que será sediada em Vila Real. Que riscos é que isto comporta para a região Norte, se é que há riscos? Vamos lá ver, o risco que comporta, em primeiro lugar, é o risco da degradação do serviço. Mais a mais empresas têm uma componente operacional tão forte. Não tenho rigorosamente nada contra a sede ser em Vila Real. Mas como quem mora no Porto, fico preocupado com isso. Da mesma forma que se vivesse em Vila Real, ficaria preocupado se essa concentração fosse feita no Porto. Rui Moreira. É isso mesmo. Mas para mim a questão de onde é que isto vai ser gerido não é aquilo que mais me preocupa. É assim, se nós tínhamos aqui um sistema que funcionava bem, que foi feito através de uma parceria entre vários municípios e o Estado, em que nós, subitamente, depois abrimos a outros municípios que tinham estas dificuldades, como já foi dito, do Baixo Tâmega, etc., e do Val de Sousa. E o que nós não conseguimos compreender é porque é que o Estado, subitamente, numa coisa que está bem, vai interferir numa coisa que está bem, em vez de pegar nas coisas que estão mal e tentar corrigir aquilo que está mal. E isto é, no fundo, um problema que eu muitas vezes aqui tenho falado, é que nós continuamos a ver em Portugal com horror ao mérito. Um horror ao mérito e, portanto, se há investimentos públicos bem feitos foram nesta área, aliás, todos os cidadãos percebem, os cidadãos mais velhos da minha idade lembram-se de um tempo em que nós tínhamos água de má qualidade, em que tínhamos quebras de produção, em que havia rupturas. Hoje em dia, aquilo que vão fazer é dizer vão destruir este sistema. Para quê? A meu ver, para privatizar. Não há outra razão, porque não me conseguem arranjar uma explicação melhor. A ação da Câmara do Porto entra em tribunal quando, Rui Moreira? Não sei, nós estamos a tratar do assunto, como é evidente. Nos próximos 2 meses, 3 meses? Com certeza. Nós estamos neste momento a recolher a informação e a recolher os pareceres técnicos para depois podermos agir. Rui Moreira, Matos Fernandes, muito obrigada por terem vindo ao 3 Pontos. Obrigado. Ficamos por aqui esta noite. Voltamos nos restantes dias da semana com outros temas, outros convidados. Continuação de uma boa noite.